Nas profundezas azuis do Atlântico, envolta em névoa e mistério, jaz a ilha proibida do Brasil. Um nome sussurrado com temor pelos pescadores, um lugar onde a linha entre a lenda e a realidade se esboroa. Rumores de navios desaparecidos sem deixar rastros, de sons estranhos que ecoam na calada da noite, de uma maldição ancestral que afasta qualquer um que ouse se aproximar. As autoridades mantinham a proibição com um rigor incomum, alimentando ainda mais a aura de segredo que a circundava. Mas para Sofia, uma jovem historiadora com a alma de uma aventureira, a Ilha Proibida não era apenas um conto de fadas sombrio. Era a chave, a peça que faltava no quebra-cabeça de sua própria história. Seu avô, um explorador renomado, desaparecera há anos, visto pela última vez nas proximidades daquela costa traiçoeira. Acusado postumamente de fraude, sua reputação havia sido manchada, sua memória desonrada. Sofia, porém, nunca aceitou a versão oficial. Ela sentia em seus ossos que havia algo mais, uma verdade escondida que o consumira e talvez o levara para a ilha. Sua missão era clara: provar a inocência do avô, honrar sua memória e desvendar o mistério que o atraíra para aquele lugar esquecido. Os dias que se seguiram foram de febril preparação. Sofia mergulhou em mapas antigos, relatórios governamentais e contos de marinheiros. Cada peça de informação era um fio a ser seguido, por mais tênue que fosse. Ela reuniu equipamentos de mergulho, suprimentos de acampamento e ferramentas de navegação, ignorando os olhares desconfiados das autoridades e as advertências sombrias dos pescadores locais. Foi durante essa busca que ela encontrou Mestre João, um velho pescador com olhos cansados que pareciam ter visto demais. Ele tentou dissuadi-la com histórias arrepiantes sobre a maldição da ilha, sobre almas perdidas e forças inexplicáveis. "Essa ilha não é para os vivos, menina", ele resmungava, a voz rouca pela maresia. Seu avô era um homem bom, mas a curiosidade o levou para um lugar de onde não há retorno. Mestre João, em sua sabedoria ancestral, via em Sofia a mesma paixão imprudente que levara seu avô, e seu desejo de protegê-la era palpável, um peso silencioso em suas palavras. Mas Sofia não se abalava. Entre os pertences de seu avô, ela havia descoberto um diário fragmentado. Páginas amareladas, escritas em uma caligrafia apressada, continham coordenadas e anotações enigmáticas sobre uma fonte de energia e guardiões. Era a prova que ela precisava. Conseguir um barco foi um desafio, mas a persistência de Sofia, e talvez uma quantia generosa de dinheiro, convenceu um marinheiro relutante, um ex-colega de seu avô, a levá-la até as proximidades da ilha. A travessia noturna foi tensa. O mar estava calmo, mas a atmosfera era carregada. A bússola do barco começou a enlouquecer, girando sem parar, e sons distantes, que pareciam vir das profundezas da ilha, flutuavam no ar, arrepiando a espinha. O marinheiro, pálido, murmurava preces e tentava manter o foco. O desembarque foi clandestino, sob o manto da escuridão, evadindo com sucesso a patrulha costeira. Enquanto as ondas quebravam suavemente na areia, Sofia sentiu um arrepio pelo corpo, uma mistura de medo e excitação. A ilha se erguia diante dela, uma silhueta imponente contra o céu estrelado, e ela sabia que estava prestes a pisar em um terreno sagrado e perigoso. Antes de seguir para a densa vegetação, seus olhos captaram algo na rocha úmida da praia. Um símbolo gravado, desgastado pelo tempo e pela água, mas inconfundível. Era idêntico a um desenho rabiscado nas últimas páginas do diário de seu avô. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela estava no caminho certo, mas aquele símbolo também revelava que a ilha escondia muito mais do que lendas místicas. Era um selo, uma promessa de segredos ancestrais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
Com o símbolo gravado na rocha a ressoar em sua mente, Sofia adentrou a densa vegetação da Ilha Proibida. Cada passo era um mergulho em um mundo intocado, onde a natureza imperava soberana e a luz do sol mal conseguia penetrar a copa das árvores centenárias. A umidade era palpável, o ar pesado com o cheiro de terra molhada e folhagem em decomposição. A sensação de estar sendo observada era constante. Um arrepio na nuca que a impulsionava a se mover com cautela, os sentidos aguçados. Galhos retorcidos pareciam garras, e as raízes expostas formavam armadilhas traiçoeiras a cada curva do caminho que ela abria com seu facão. Após horas de caminhada extenuante, a floresta começou a ceder, revelando estruturas que a fizeram prender a respiração. Não eram formações rochosas naturais, mas ruínas antigas, engolidas pela vegetação, com pedras talhadas em padrões complexos e enigmáticos. Uma civilização desconhecida, não mapeada, havia prosperado ali, escondida do mundo por séculos. A emoção de Sofia era um misto de admiração e reverência. O diário de seu avô não era delírio. Ele havia encontrado algo extraordinário. Em meio a essas ruínas, parcialmente soterrado e envolto em musgo, ela encontrou o que parecia ser um altar. Sobre ele, um objeto de metal polido, de formato irregular e complexo, emitia um pulso fraco e intermitente de energia. Era um dispositivo tecnológico arcaico, cuja idade era impossível determinar, mas que ressoava com uma estranha familiaridade em sua alma. As anotações do avô sobre uma fonte de energia ganhavam vida diante de seus olhos. Não era ouro ou tesouros que ele buscava, mas a verdade por trás daquela misteriosa energia, a força pulsante que, de alguma forma, mantinha a ilha viva e protegida. Enquanto Sofia se aproximava, fascinada, uma sombra se moveu entre as pedras. Um grupo de figuras emergiu da escuridão, vestidas com trajes feitos de fibras naturais e adornados com símbolos idênticos ao que ela vira na praia. Eram os guardiões da ilha, descendentes da antiga civilização que havia protegido aquele lugar por gerações. O líder, um homem de semblante austero e olhos penetrantes, a encarou com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Para eles, Sofia era uma invasora, uma ameaça ao seu santuário. A tensão era palpável, mas o líder dos guardiões, com uma voz profunda e ressonante, começou a falar, não em uma língua morta, mas em um português arcaico, quase esquecido. Ele revelou a verdade sobre o avô de Sofia. Ele não havia desaparecido. Ele havia sido retido por eles. Anos atrás, em sua busca incansável pelo conhecimento, o avô de Sofia, impulsionado por uma paixão cega pela descoberta, havia tentado manipular a fonte de energia, causando instabilidade e ameaçando o delicado equilíbrio da ilha. Os guardiões, para proteger seu lar e o mundo exterior de uma catástrofe, o haviam impedido de retornar, mantendo-o sob sua vigilância, para que pudesse aprender com seu erro. A revelação atingiu Sofia como um raio. Seu avô não era um vilão, mas um homem que, em seu fervor científico, havia cometido um erro grave. Uma pontada de dor misturada com compreensão a atravessou. Mas antes que pudesse processar completamente a informação, uma figura se destacou do grupo dos guardiões. Era o desertor, um ex-guardião cujos olhos brilhavam com uma ganância inconfundível. Ele havia explorado a ilha por conta própria, alimentado por um desejo insaciável de poder, e agora planejava roubar a fonte de energia para seus próprios fins. Sua traição era evidente, um golpe nas tradições ancestrais dos guardiões. Sofia, compreendendo a verdadeira intenção dos guardiões e a ameaça iminente do desertor, soube que precisava agir. Ela não era uma inimiga, mas uma aliada potencial. Com um apelo desesperado, ela tentou formar uma aliança com o líder dos guardiões, explicando sua motivação de limpar o nome de seu avô
e proteger a ilha. O líder, vendo a sinceridade nos olhos de Sofia e reconhecendo nela a mesma paixão pela descoberta que movia seu avô, mas desta vez temperada pela sabedoria e pelo respeito, concordou em ajudá-la. Uma aliança improvável estava formada. Sofia percebeu que seu avô não era um vilão, mas um homem que cometeu um erro grave em sua busca pelo conhecimento, um erro que ela agora tinha a chance de corrigir. No entanto, o tempo estava se esgotando. A fonte de energia da ilha, antes pulsando fracamente, começou a se manifestar de forma mais intensa e perigosa, pulsando com uma luz azulada que se espalhava pelas ruínas. Era um sinal claro de que o desertor estava próximo de ativá-la, ameaçando a ilha e, potencialmente, o mundo exterior com uma força que ninguém poderia controlar. A corrida contra o tempo havia começado. A corrida contra o tempo era frenética. Sofia e os guardiões, impulsionados pela urgência da ameaça, avançavam pelas passagens labirínticas sob as ruínas em direção à câmara central da ilha. O brilho azul da fonte de energia, antes um mero pulsar, agora irradiava com uma intensidade alarmante, iluminando as antigas inscrições e revelando a imensidão da construção subterrânea. O ar estava carregado de eletricidade estática e um zumbido grave que reverberava nos ossos. O desertor, movido por uma ambição cega, estava prestes a desencadear uma catástrofe. Ao adentrarem a câmara, depararam-se com uma cena de caos. O desertor e seus poucos cúmplices, figuras sombrias que Sofia reconheceu como mercenários da organização externa, estavam na plataforma central, tentando manipular os cristais que cercavam o coração pulsante da fonte. A energia jorrava de forma descontrolada, criando arcos elétricos que crepitavam perigosamente. O desertor, com uma expressão de êxtase insana, parecia absorver a energia, seu corpo tremendo sob o poder que estava tentando dominar. O confronto foi épico. Enquanto os guardiões, liderados pelo seu líder, se lançavam contra os mercenários em uma luta corpo a corpo, Sofia sabia que sua batalha era outra. Ela se aproximou da fonte, os olhos fixos nos diagramas do diário de seu avô, que trazia consigo. Lembrou-se das anotações desesperadas do avô sobre o equilíbrio precário da energia e os códigos para sua estabilização. A luta física e intelectual se desenrolava simultaneamente. Sofia, ignorando os arcos elétricos que quase a atingiam, começou a seguir as instruções, tocando os cristais em sequências específicas, tentando recalibrar o fluxo caótico. O desertor, percebendo a interferência de Sofia, gritou de raiva. "Não! Isso é meu! O poder será meu!" Ele tentou se libertar dos guardiões e atacá-la, mas o líder dos guardiões o conteve. Enquanto Sofia continuava seu trabalho delicado, a câmara estremeceu. O desertor, em um momento de desespero, confessou entre dentes que fora manipulado por uma organização externa, uma entidade poderosa que almejava o controle daquela energia para fins bélicos e financeiros. A verdade era ainda mais sombria do que Sofia imaginava. Com um último esforço, Sofia conseguiu desativar os mecanismos de sobrecarga e estabilizar a fonte de energia. Um clarão intenso envolveu a câmara, seguido por um silêncio assustador. A energia azulada recuou, pulsando agora com um ritmo calmo e controlado. Sofia caiu de joelhos, exausta, sentindo uma dor aguda no braço, atingido por um dos arcos elétricos. O desertor e seus cúmplices foram subjugados pelos guardiões. A calma retornou, mas a experiência havia cobrado seu preço. Enquanto os guardiões cuidavam dos feridos, Sofia sentiu um leve tremor na palma da mão. Um compartimento secreto no diário de seu avô se abriu, revelando uma pequena gravação de voz. Era a voz dele, embargada pela emoção. "Minha querida Sofia, se você está ouvindo isso, significa que falhei, mas saiba que eu estava tentando proteger a ilha, não explorá-la. Cometi um erro terrível, mas meu amor por este lugar e por você sempre foi puro. Perdoe-me." As palavras
carregadas de arrependimento e amor, foram a redenção que Sofia tanto buscava. Seu avô não era um vilão, mas um homem falho que, no fim, buscou corrigir seus erros. Os guardiões, vendo a sinceridade de Sofia e seu sacrifício, tomaram uma decisão. A ilha permaneceria protegida do mundo, mas eles abririam um canal de comunicação com ela. Sofia, com seu conhecimento e sua paixão, seria a guardiã externa, a ponte entre dois mundos. Sofia retornou ao continente, não com riquezas, mas com a verdade e um novo propósito. Usou as informações do desertor e suas próprias descobertas para desmascarar a organização externa, expondo seus planos e limpando o nome de seu avô. A história oficial sobre a Ilha Proibida permaneceu, mas Sofia sabia a verdade, e isso era o que importava. A ilha permaneceu um mistério para o mundo, um santuário intocado, mas para Sofia era um lar, um legado. Antes de partir, o líder dos guardiões lhe entregou um artefato antigo, um amuleto gravado com o mesmo símbolo que ela vira na praia. Era um símbolo de sua nova responsabilidade, uma promessa. E junto com ele, um mapa antigo com indicações para outras ilhas proibidas espalhadas pelo globo, lugares onde energias semelhantes pulsavam, esperando serem protegidas. A jornada de Sofia estava apenas começando, e o legado de seu avô, agora compreendido, a guiaria.